você chegando agora no Balanço Geral, é uma história de terror, um crime chocante. Eu falo também, igual o Juliano Cartacho disse há pouco, já vou falar com ele. Eu nunca tinha visto algo semelhante. Essa que é a verdade. Uma investigação da polícia que chegou à prisão de 3 pessoas, funcionárias de um hospital particular lá em Taguatinga, um técnico de enfermagem de 24 anos e 2 comparsas, que seriam, inclusive, 2 comparsas desse crime, outras 2 pessoas. Tem imagens aéreas, inclusive, do hospital? Tem imagens. Coloca pra mim, ó. Estamos sobrevoando essa área hospitalar. E eu falo pra vocês, eu não tenho problema em falar, já me consultei muito aí. Foi o local que meu filho nasceu. Essa que é a verdade. É um ótimo hospital, fui muito bem atendido na época. Quantas pessoas competentes, né? Quantas pessoas que são atendidas por lá, quantas pessoas que procuram esse hospital, que é referência também aqui em Brasília, e onde também foi cenário para 3 assassinatos, onde esse técnico de enfermagem seria o principal assassino e que confessou os crimes. Quem vai trazer novas informações do que aconteceu, essa história de terror, eu bato um papo com o Juliano Cartacho, que está de volta com a gente. Gil, porque até para explicar é algo surreal, é algo difícil, cara. Para quem está chegando agora, ele teria, então, acessado o sistema de médicos, prescrito lá medicações que não são adequadas, ele inventou uma medicação e teria causado a morte de 3 pessoas. É isso? Quais são as novas informações desse caso, amigo? Bem-vindo. Olha, Cadengue, isso mesmo, e eu vou te falar, viu, a ajuda do hospital foi essencial para que esses crimes fossem desvendados. Tudo começou com uma auditoria interna. Sempre que uma morte acontece na UTI, essa morte passa no hospital por uma espécie de auditoria. Médicos vão tentar entender o que aconteceu e eles perceberam que algo estava errado. Foi aí que acionaram a Polícia Civil. Imediatamente, tanto a Delegacia de Homicídios quanto o Instituto Médico Legal, o Departamento de Polícia Científica entraram nesse caso. As mortes aconteceram em 2 datas. A primeira delas, ou melhor, as 2 primeiras, de uma professora aposentada e de um servidor da CAESB, aconteceram no dia 17 de novembro do ano passado. O que os 2 tinham em comum? Eles estavam em leitos vizinhos. Um estava no leito 23, o outro estava no leito 24 dessa UTI. Além disso, eles deram o azar de cair nas mãos desse técnico de enfermagem de 24 anos. Esse homem, ele acessou o protocolo de um médico do hospital, não se sabe ainda se o médico esqueceu o login aberto ou se de alguma forma ele conseguiu roubar a senha desse profissional, e ele criou uma prescrição. Ele pegou um medicamento que já existia lá no hospital, tá? E que esse medicamento, aplicado da forma como ele usou, provocaria uma parada cardíaca imediatamente no paciente. Ele sabia disso. Qualquer pessoa no começo do curso de enfermagem já aprende isso, tá? Então ele fez de propósito, ele preencheu essa prescrição, foi até a enfermaria, onde ficam guardados os medicamentos, manipulou, guardou numa seringa no bolso do jaleco, o que não é procedimento normal. Normal é que todos esses medicamentos sejam transportados em bandejas para que outras pessoas vejam, outros técnicos vejam. Ele ia até o leito dessa pessoa e aplicava o medicamento diretamente na veia. Detalhe, nós temos essa substância, Cadengue, eu não estou falando o nome e atendendo ao pedido da própria Polícia Civil, tá? Para a questão de preservação da investigação e para não dar ideia para ninguém por aí. Tá? Então, nós já temos essa substância no nosso organismo. E, com o tempo, ela desaparece. Então, é uma substância que não deixa rastros. Mas foi tudo muito rápido. E aí é onde está o diferencial dessa história toda. Todos os 100 leitos desse hospital que nós mostramos têm câmeras dentro da UTI. E as câmeras registraram tudo. Então, quando a Polícia Civil bateu a morte com as imagens, não deixava dúvidas. Esse técnico de 24 anos, nos 3 casos, o do dia 17, ou melhor, os 2 do dia 17 e um outro que aconteceu no dia 1º de dezembro de 2025, envolvendo um homem de 35 anos, servidor dos Correios, ele tinha em comum a presença desse homem. E aí a polícia foi fazendo um mapeamento. Conseguiu descobrir que ele acessou, conseguiu descobrir que ele manipulou e ele aplicou, só que não estava sozinho. Ele contou com a ajuda de 2 comparsas. Uma técnica de 22 anos, primeiro emprego da vida dela,
e ela era assistida por ele. Esse cara era uma espécie de mentor para ela lá dentro, e de uma outra profissional de 28 anos, que também era muito amiga desse enfermeiro, desse técnico em enfermagem. As duas estiveram presentes, uma delas em 2 homicídios e a outra em pelo menos 1 dos homicídios. Todos eles vão responder por homicídio qualificado, né, motivo torpe, sem possibilidade de defesa, meio cruel, e outras qualificações que podem aparecer também. E as duas, cada uma vai responder por 2 homicídios. As penas nesses casos podem chegar por cada crime a 30 anos de prisão. A polícia investiga ainda, Cadengue, a possibilidade de que outras mortes estejam relacionadas. Só que como esse primeiro inquérito já está bem adiantado, deve ficar pronto nos próximos dias, eles vão desmembrar. Primeiro, vão resolver esses 3 casos de agora. O da professora aposentada, o do técnico, do servidor da CAESB de 63 anos e o do homem de 33, que inclusive deixou um filhinho de 5 anos de idade. Cadengue, imagina o sofrimento dessas famílias terem que passar por 2 lutos, né? O primeiro da informação da morte, agora sabendo que se trata de um homicídio. Há a possibilidade de que outros casos estejam relacionados, não só nesse hospital de Taguatinga, mas vários outros hospitais do Distrito Federal, por onde o técnico de 24 anos passou, né, ou mesmo alguma de suas cúmplices. Eles, inclusive, no dia que o hospital desconfiou que alguma coisa estava errada, demitiu os 3. Só que o técnico continuava trabalhando em uma UTI neonatal, mexendo com criança. Por isso, a importância das prisões nesse momento. Cadengue, eu volto com você e estou preparando uma matéria especial explicando tudo isso que vai ao ar daqui a pouquinho no Balanço Geral. Até antes a gente ouviu o delegado, que você está preparando a reportagem, conversou com ele ao vivo, Gil. Eu queria que você falasse, depois pode até chamar a entrevista, que no caso do dia 17, esse cara, esse criminoso, esse monstro, ele aplicava a medicação e a pessoa tinha então lá uma parada cardíaca. O próprio delegado disse, coisa de 15 segundos. E uma das vítimas, ela não teve ela não morreu na hora, ele foi capaz de aplicar detergente, não foi isso? Na veia de uma senhora, e aí sim ela teve uma parada cardíaca, ou seja, algo ainda mais assustador. A história só piora, não é isso? É isso mesmo, Cadengue, é algo chocante. Esse medicamento específico, quando ele é aplicado da forma como foi aplicado, ele provoca uma parada cardíaca em no máximo 15 segundos. Tá? Só que aí toda vez que a pessoa entrava em parada, a equipe médica, né, que não tinha nada a ver com o crime, corria para o leito para tentar salvar a vida. Em todos esses casos, eles conseguiram trazer a pessoa de volta 3, 4 vezes. E o cara continuava lá aplicando a medicação, né, nessa pessoa. No caso da professora, pelo que foi passado pelos delegados, ele chegou a aplicar o medicamento 4 vezes nela. Só que essa mulher queria muito viver, ela queria muito viver. E ela não faleceu. O cara foi lá no banheiro, pegou detergente, colocou na seringa e fez mais 12 aplicações de detergente. Vamos ouvir o delegado. Foi um caso aí muito chocante, desses meus 16 anos de polícia aí, que eu já tenho. E pessoas que, como você bem disse, deviam estar zelando pela vida e pela saúde dos pacientes, no final, na verdade, estavam decidindo ceifar a vida deles. E como ele agia, doutor? Porque, na verdade, o assassino mesmo, o cara que colocava a mão na massa, era um garoto, porque um técnico de enfermagem de 24 anos, apesar de já estar no batente há um bom tempo, é um jovem ainda, né? Como que ele agia? Como que era o modus operandi desse cara? Inicialmente, ele usava o computador ali do hospital, que o médico tinha utilizado anteriormente. Ele fez isso com a senha de 2 médicos lá do hospital. Prescreveu um medicamento que, utilizado da forma como ele utilizou, é fatal. E isso é, inclusive, de conhecimento básico para todos os profissionais de saúde. É um medicamento extremamente controlado por conta disso. E de posse dessa receita, ele imediatamente vai até a farmácia da UTI, pega essa medicação. Depois ele vai até a ilha de preparação desse medicamento, pega as seringas que estavam ele tinha seringas no bolso de salinização, ele despeja fora a salina e pega, então, esse medicamento e deixa guardado em seu bolso. Logo em seguida, ele vai até um desses leitos que estava essa vítima e faz 4 aplicações com essa medicação. Em cada aplicação, a vítima teve uma parada cardíaca quase que imediata, cerca de 10 a 15 segundos depois. A equipe conseguiu ressuscitar a vítima por 4 vezes. Quando, então, já sem o remédio, ele vai até a pia do leito, pega um desinfetante hospitalar
e faz mais de 10 injeções com esse desinfetante. E ali, então, de posse desse desinfetante, ele aplica mais de 10 injeções até que a vítima, então, não resiste a tanta substância química em seu corpo e acaba falecendo. Agora, doutor Cadengue, você de casa que está acompanhando a gente, uma coisa que chama muita atenção. Qual foi o grande diferencial desse caso? Por que a Polícia Civil conseguiu imprensar esse cara, arrancar dele uma confissão, claro, usando técnicas policiais específicas para isso? O hospital, ele tinha câmeras em todos os leitos. Então, tudo isso que o doutor está explicando para a gente está filmado. E quando o delegado fala, as equipes tentaram reanimar essas vítimas, essa vítima especificamente, 4 vezes. Acredite você de casa, o técnico que havia aplicado a medicação, Cadengue, também ajudou a fazer massagem. Seria para tentar disfarçar o crime, doutor? Tirar a atenção dele? A gente acredita que sim, já que ele aplicava, aí logo em seguida o monitor acusava a parada cardíaca, ele ficava parado e logo só depois que alguém entrava no quarto que ele começava então a ajudar a fazer essas manobras de ressuscitação, porque se ele não ajudasse, levantaria ainda mais suspeitas sobre ele, né? E esses casos foram descobertos graças à contribuição do hospital, que ajudou muito a gente. Inclusive, eles desconfiaram dessas mortes após uma auditoria interna deles. Então, trouxeram tudo pra gente poder fazer essa investigação e levar esses indivíduos à justiça. Agora, doutor, o bom de conversar com o senhor, de trazer para o nosso telespectador esse relato da experiência que o senhor teve no caso, é que foi o senhor que acompanhou os depoimentos, as oitivas desses suspeitos. Esse cara em especial, esse técnico de 24 anos, ele confessou de primeira. Por que ele fazia uma loucura dessa? O que é que ele contou para o senhor? Inicialmente, ele tentou negar os fatos, né, dizendo que apenas estava aplicando medicações que haviam sido passadas pelos médicos. Contudo, depois nós confrontamos ele com os vídeos, né, que o hospital nos forneceu, que os vídeos mostram desde ele falsificando a receita no computador do médico até pegar o medicamento e, ao final, aplicar nas vítimas. Quando, então, ele vê os vídeos, ele acaba confirmando que o fez. Aí indagamos, então, a motivação dele ter agido daquela forma, ele, então, começou a titubear. Inicialmente disse que o plantão estava muito pesado, que não sabe dizer por que fez aquilo. Depois ele disse que quis aliviar o sofrimento das vítimas, só que a primeira vítima estava bem, estava consciente, estava apenas com uma constipação intestinal, ou seja, também não faz sentido essa justificativa dele. Então, a motivação dos crimes ainda está sob investigação. Nós apreendemos todos os equipamentos eletrônicos, celulares e computadores desses 3 técnicos de enfermagem no dia das buscas. E esses aparelhos, então, estão sob os cuidados do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, que vai degravar as trocas de mensagens dele, eventuais fotos ali arquivadas que possam ajudar a esclarecer a motivação desses crimes bárbaros. Ele já trabalhou em diversos outros hospitais, essa equipe especificamente, tanto ele quanto a técnica mais jovem, de 22, que a gente vai falar dela, e da mais velha, de 28, se não me falha a memória, já estavam trabalhando nesse hospital há mais ou menos 1 ano, né, desde fevereiro, março do ano passado. Existe a possibilidade, a polícia investiga a possibilidade de que outras mortes tenham acontecido nesse período, provocadas por ele? Sim, nós não descartamos que haja outras vítimas, inclusive até a análise desses celulares também vai ser importante para a gente conseguir verificar isso, já que ele pode ter agido em outras vezes que não tenha levantado tanta suspeita igual dessa vez. E nós iremos primeiro fechar o inquérito com essas 3 mortes e na sequência iremos instaurar um novo inquérito policial para apurar outras mortes suspeitas não só nesse hospital, como em outros hospitais que esses técnicos trabalharam anteriormente. Vale destacar que a gente correu com as prisões desses indivíduos, já que o autor principal trabalhava, além desse hospital, trabalhava também numa UTI neonatal. Então, a gente ficou muito preocupado que ele pudesse agir contra bebês ou crianças, razão pela qual a gente fez uma força-tarefa com o IML, com o Instituto de Criminalística, com a nossa coordenação de homicídios, para tentar trazer o máximo de provas possíveis para já conseguir a prisão temporária desses indivíduos e já afastá-los de trabalhar em outros locais e do lugar que trabalhavam efetivamente. Por enquanto, eles estão numa preventiva de 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30. Há a possibilidade de pedir uma provisória ou algo mais? Exatamente. Eles estão agora na prisão temporária de 30 dias. E caso as investigações não terminem durante esses 30 dias, iremos pedir a prorrogação por mais 30 dias. E com o encerramento das investigações, nós iremos representar para que o juiz transforme a prisão temporária em prisão preventiva, que é aquela que não tem prazo, para que ele responda o processo todo preso, já que a gente acredita que esse homem solto é um grande perigo à sociedade. Eles não chegavam, né, doutor, a usar a medicação, eles não trocavam a medicação, ele criava uma receita.
né? Então ele não chegava a descartar, ele descartava só aquela mistura salinizada, né? Como o senhor explicou, e ele ia lá dentro, mas não é estranho, porque normalmente você vê, você passa por 3 ou 4, de hospital eu entendo, você passa por 3 ou 4 profissionais antes de ter aquela aplicação. Ele fazia todas as etapas. Ninguém desconfiou. Qual foi o envolvimento dessas duas técnicas, por exemplo? Elas vão responder pelo mesmo crime que ele, homicídio qualificado? Exatamente, elas vão responder pelos mesmos crimes que ele, já que inclusive uma delas, a de 22 anos, que era treinada por ele, que foi o primeiro emprego dela, ela estava junto com ele quando ele preparou a medicação, na ilha de preparação dos medicamentos, viu ele colocando as injeções no bolso dele, que é um procedimento completamente inadequado, já que toda medicação dada na UTI, no hospital, tem que vir na bandeja, de forma ostensiva, para todo mundo ver o que está sendo aplicado. E ela via ele aplicando a medicação e, segundos depois, as vítimas tendo as paradas cardiorrespiratórias. E ela tinha conhecimento que essa medicação causava isso. Então, a omissão dela foi essencial para que esses crimes ocorressem, razão pela qual ela vai também responder por isso. Doutor, durante a coletiva, nós perguntamos se poderia, sei lá, ele alegar, era uma eutanásia pedida pelos pacientes. Não foi porque os pacientes estavam todos inconscientes. Família nunca quer pedir, até porque a família agora está passando por um segundo luto absurdo. Mas há a possibilidade, uma pergunta que me chega, inclusive, lá dos nossos estúdios, há a possibilidade de que essa morte tivesse, talvez, o intuito de ajudar alguma, sei lá, funerária ou alguma coisa desse tipo, como nós já tivemos, né, há mais ou menos aí 18, 19 anos, a máfia dos papa-defuntos, que acabou gerando CPI na Câmara Distrital. Por enquanto, a polícia trabalha em alguma dessas linhas ou não? Foi um caso, foram casos isolados específicos nesse hospital? Nenhuma linha ainda foi completamente descartada. A princípio, o que foi produzido, a participação efetiva desses 3 indivíduos, mas a partir da análise dos extratos bancários, dos celulares apreendidos, pode ser que sim, que as investigações evoluam para uma participação de mais pessoas, de algum tipo de máfia desse sentido, mas até agora não há nenhum elemento concreto nesse sentido. O senhor ficou cara a cara com esse monstro, né? O senhor pôde olhar nos olhos dele enquanto fazia as perguntas. Ele demonstrou algum tipo de arrependimento, doutor? Não, pelo contrário, foi um interrogatório todo extremamente frio, contando as coisas como se tivesse sido algo trivial, e choca também a frieza que ele demonstrou no interrogatório. As duas cúmplices, né? A menina, nós já falamos dela, de 22 anos, tinha uma outra enfermeira que sequer era desse setor, né? Mas também está envolvida nos crimes. Exatamente, é uma técnica de enfermagem também de 28 anos, que tinha uma relação de amizade muito próxima com ele, inclusive outras testemunhas do hospital relataram esse vínculo de amizade deles. E ela trabalhava em outro setor, só que em 2 dessas 3 mortes, ela estava junto com ele, enquanto ele aplicava essa medicação. Inclusive, nos vídeos mostram ela olhando para a porta, ver se alguém está se aproximando. Uma hora ela fica na frente, enquanto ele aplica, para tampar o visual do que ele estava fazendo. Então, por essa razão, a gente acabou indiciando ela também nesses crimes de homicídio. E ela também irá responder pelo homicídio doloso qualificado. As prisões aconteceram onde, doutor, dos 3 suspeitos? O autor foi preso na casa dele em Águas Lindas. A autora, de 22 anos, estava na casa de um irmão em Braslândia. E a outra autora, as buscas foram cumpridas na casa dela em Samambaia, mas ela foi presa saindo de uma padaria em Ceilândia. E aí uma pergunta, Cadengue, que eu não tenho como deixar de fazer, como as famílias receberam? Porque eu fico imaginando, você já teve o luto de perder uma pessoa querida. Queria que o senhor lembrasse pra gente as idades das vítimas. A gente não pode, claro, dar nome em respeito aos familiares, mas eles estão vivendo um segundo luto. Primeiro, um luto que você imaginava ser de Papai do Céu, e agora um luto de um homicídio, né, doutor? Exatamente, foi muito triste, né, a gente conversar com as famílias, já que elas em tese, já tinham tido o enterro do seu parente querido. A senhora de 75 anos deixou marido, filhos, netos. O outro senhor de 63 anos também, da mesma forma, deixou esposa, deixou netos. Inclusive, a esposa ficou se sentindo até culpada, porque ela estava acompanhando o marido no leito e não percebeu essa movimentação no dia, porque eles eram muito insidiosos, né? Faziam tudo muito escondido. E eles ficaram muito, muito tristes novamente, porque foi como você bem disse, foi um segundo luto que a família teve que passar, já que viram que a morte não foi decorrente de uma fatalidade que ocorreu no hospital, mas sim da intenção desses indivíduos em matar seus parentes queridos. As 2 primeiras vítimas do dia 17 de novembro, Cadengue, eram pessoas de mais idade, né, como o doutor trouxe pra gente agora. E aí você pode falar, mas era uma característica das vítimas? Não. Presta atenção agora na 3ª vítima, a vítima do dia 1º de dezembro. A vítima do dia 1º de dezembro já era bem mais nova, era um homem de 33 anos, servidor dos Correios.
ele deixou, além da esposa, um filho de 5 anos de idade, o que também causa ainda mais comoção nesse caso. No caso dos 3, doutor, eles vão responder por quais crimes? O autor que participou das 3 mortes, que aplicando a medicação, preparando, falsificando a receita, ele vai responder por 3 homicídios qualificados, pela impossibilidade de defesa da vítima, já que eram pessoas acamadas, e pelo meio utilizado, que é o meio insidioso, que é o veneno, um remédio, que também é uma qualificadora do crime de homicídio. As outras 2, uma participou do primeiro homicídio dia 17 e do homicídio do dia 1º. Ela iria responder por esses 2 homicídios qualificados, e a outra técnica também irá responder por 2. O segundo homicídio do dia 17, quer dizer, os 2 homicídios do dia 17, porque ela participou efetivamente, ela não participou do homicídio do dia 1º. Doutor, agradecer, tá? Primeiro, o trabalho que a Polícia Civil fez nesse caso. Nós vamos continuar acompanhando, até porque, Cadengue, como o delegado disse, há a possibilidade de que outras vítimas possam aparecer ao longo desse período todo. Agora, doutor, desde o início, a participação do hospital fez toda a diferença, né? Exatamente, a gente agradece muito aí a administração do hospital, que quando fizeram a auditoria interna deles, verificaram o absurdo que estava ocorrendo ali, imediatamente nos comunicaram. A partir daí, todos os pedidos que fizemos de imagens, de prontuários, de ponto eletrônico, tudo que a gente pediu, eles prontamente nos responderam, que foi o que possibilitou conseguir a prisão temporária desses suspeitos de forma tão rápida junto ao Poder Judiciário. Muito obrigado, doutor. E olha, Cadengue, o hospital onde aconteceram as mortes divulgou uma nota dizendo que desde o começo está colaborando com a Polícia Civil do Distrito Federal. Inclusive, o indicativo desses crimes surgiu de uma auditoria interna feita pelo hospital e que as câmeras estão instaladas em todos os mais de 100 leitos que ele dispõe. Qualquer auxílio que a polícia precisar vai poder contar com a ajuda do hospital, que também está auxiliando os familiares das vítimas nesse momento de luto. Eu volto com você, Cadengue. Que história, Juliano Cartacho, assustadora. Tem que falar a mesma palavra monstro, não tem outro adjetivo, viu? Até agradecendo ao delegado Maurício Jacozilli, ao lado do Juliano Cartacho, nosso Balanço Geral com uma cobertura especial sobre esse caso terrível. E agora, como você mesmo disse, né, Juliana, a polícia segue investigando por onde esses técnicos de enfermagem já trabalharam. Porque outros casos, outras mortes podem ser reabertas, não é isso? Rapidamente, só para deixar claro que a polícia vai investigar outras mortes nesse mesmo hospital e em outros também, né? Vai sim, Cadengue. Inclusive, o doutor já trouxe essa informação, a gente vai reforçar. Não dá para bater o martelo ainda dizendo que foram apenas essas 3 mortes, até porque só nesse hospital de Taguatinga, a equipe já trabalhava há mais ou menos 1 ano, né? E todos eles, com exceção da mais jovem, né, que estava no primeiro emprego, não é isso, doutor? Todos eles têm passagens também por outros hospitais. Então, há a possibilidade, inclusive, de vítimas em outros hospitais públicos e privados. Exatamente. Tanto o técnico de enfermagem quanto a sua comparsa mais velha trabalharam não só nesse hospital, como em outros locais. Nós, então, vamos instaurar um segundo inquérito, né, para não atrapalhar as investigações desse primeiro, que já está mais perto de serem concluídas, e apurar se ocorreram mortes em circunstâncias similares a essa com outras pessoas nesses outros hospitais que eles trabalharam. Olha, a gente está com o Juliano Cartacho ao vivo no Departamento de Polícia Especializado, DPE, que ele acompanhou desde cedo toda a investigação, a operação, a prisão desse técnico de enfermagem. Daqui a pouquinho eu vou com o Juliano falar sobre as outras mortes que agora vão ser investigadas,